Pessoal, boa tarde para vocês. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam nesse período de férias aproveitado para descansar, para colocar a cabeça no lugar, né? Acho que são períodos que a gente vive que a gente não estava preparado, desde antes de entrar de férias, né? E a gente tinha a intenção de, quando retornar das férias, já ter uma situação mais controlada, e temos, mas não a que nós gostaríamos de estar, né? Infelizmente. E essa nossa primeira aula, esse primeiro reencontro da gente, vai ser mais para falarmos um pouco sobre como nós estamos, falarmos um pouco sobre o que nós esperamos daqui para frente. Queria ouvir de vocês, se alguém quiser falar, fica à vontade. O que é que vocês esperam daqui para frente, tanto na vida escolar de vocês, como também no contexto que nós vivemos. E eu estava até conversando com Letícia antes de a gente iniciar sobre a questão do Enem, sobre como teve contras em relação ao Enem ser adiado para o ano que vem, mas também pelo Senai e o SESI continuarem tendo as aulas, teve alguns prós, né? Algumas coisas positivas, que é o tempo que vocês vão ter mais para estudar, vocês não atrasaram tanto o conteúdo como outras instituições acabaram se atrasando, e principalmente o SESI, que conseguiu fazer isso, que eu acho que é a missão de você continuar o ensino médio assim, de forma abrupta, à distância, é muito mais desafiadora do que o curso técnico. A gente conseguiu, apesar dos pesares, continuar nosso curso, mas eu acho que o desafio maior é de fato para o ensino médio, e eu vi que o SESI se desdobrou aí para continuar, para aplicar o conteúdo para vocês. Claro que Emily está dizendo que o desafio maior é aprender. Eu acho que há desafios de todos os lados, né? Tanto o desafio para a instituição continuar com a metodologia ou adaptá-la ao EAD, quanto também para o aluno se adaptar a essa metodologia e também se adequar a esse novo sistema de aprendizagem, né? Que foi implantado aí, como eu disse a vocês, de forma até abrupta. Mas nós estamos retornando e a vida tem que continuar, o curso vai continuar, graças a Deus que nós temos essa condição de continuar o curso, né, de dar continuidade a nosso conteúdo, e dizer que não é um período fácil ainda para ninguém. Eu acho que o nosso psicológico, eu falo nosso como pessoas mesmo, não somente na relação de professor e aluno, de instrutor também, mas estou falando de nós como pessoas. Eu acho que nosso psicológico ele está muito afetado ainda, e para recuperar isso vai ser uma coisa assim bem lenta, às vezes demorada, não tanto quanto nós gostaríamos de ser, né? E Letícia estava falando no início aí que a vacina que até a Lívia falou aqui no comentário, tá para chegar, mas apesar da demanda ser intensa, a oferta ainda é muito pouca, a vacinação vai começar de pouco a pouco, né, e a previsão de que todo mundo seja vacinado ainda não é tão rápida. Então, a gente vai caminhando, apesar dessa situação difícil. A gente teve uma reunião de manhã com os funcionários do Senai, tanto de Souza como Patos e Campina, e nós o nosso chefe falando que é um cenário meio que de guerra que a gente está vivendo. A gente está voltando nesse cenário de guerra, só que a gente precisa continuar vivendo, mesmo, ele até usou o termo de a gente voltar recolhendo as cinzas, né, que é uma situação que deixou sequelas na gente, como eu falei para vocês antes de sair para as férias, que o Senai perdeu um colaborador antes de vocês saírem de férias, um colega nosso, e isso ainda mexe com a gente, porque é algo que a gente não esperava, a gente não espera perder ninguém, ainda mais perder para a doença do coronavírus, é muito mais triste. Fora inúmeros outros problemas que a gente tem, e cada um sabe, mas que a gente deve continuar, né? A gente deve continuar, a gente vai, espero que a gente consiga dar continuidade de forma positiva nesse conteúdo. Igor já falou aqui nos comentários, de vez em quando dou uma olhadinha aqui, Igor está falando que quer mesmo entregar o TCC, e é uma das pautas hoje que a gente vai
falar é sobre o nosso projeto de conclusão do curso, que foi começado lá na cadeira de coordenação de equipes. A gente começou a escrever alguma coisa, continuou na cadeira de projetos, que iniciou antes das férias, só que o Senai, ele tem um projeto anual chamado Saga Senai. Eu não sei se algum de vocês já ouviram falar sobre a Saga Senai. E o que é a Saga Senai? A Saga Senai é um projeto, e eles chamam aqui, o que a gente vai participar, é um projeto integrador, onde os alunos do Senai, eles acessam um portal, uma plataforma do próprio Senai, e nessa plataforma vão ter alguns casos, alguns estudos de caso, algumas demandas que eles chamam, onde as indústrias, a partir de alguns problemas que aparecem, solicitam ao Senai uma solução para esses problemas. Então, por exemplo, no início do ano não, acho que foi no mês de abril ou maio, no início dessa pandemia, que a gente parou tudo e ficou em casa isolado, o Senai começou uma demanda sobre o próprio coronavírus. Como é que, diante desse contexto, a gente consegue, quais são as soluções que a gente consegue desenvolver para superar a pandemia e continuar estudando e melhorar a aprendizagem? E aí, alunos, professores, colaboradores, eles vão depositar nessa plataforma soluções, ideias da cabeça, a gente pensa e deposita soluções para que a aprendizagem melhore. Por exemplo, um dispositivo que a gente faça questionários em tempo real com a turma no Google Meet, ou um aplicativo de slide, alguma coisa que seja interativa com a turma. Eu depositei, foi uma ideia que eu tive, foi sobre a gente ter um banco de salas virtuais com vários professores da mesma área para falar ou para dar aula sobre os determinados conteúdos do curso. Imagina, e aí na minha cabeça era o seguinte: imagina que vocês estão na disciplina de recursos humanos e o Senai aí tem 15 professores no Nordeste que ensinam sobre recursos humanos e que são vinculados ao Senai. Então, vocês iriam acessar essa plataforma e escolher o professor, a turma que vocês iriam estudar, e vocês iriam, EAD, claro, aprender recursos humanos com aquele professor, com aquela turma. Então, aí daria um leque de opções ao estudante. Isso foi um projeto que veio na minha cabeça. Isso existe? Não. Eu tive que construir o site, construir a plataforma para que tudo isso acontecesse? Não. Eu só precisei ter a ideia e desenvolver essa ideia. E essa é uma ideia dentre inúmeras outras que podem surgir só por conta do coronavírus. Só que quando você entra na plataforma, e aqui eu vou mostrar daqui a pouco para vocês vão ver lá cerca de 80 demandas, ou seja, 80 problemas para serem solucionados. E aí vocês escolhem algum problema desse, desenvolvem uma solução, aí a gente vai seguir aquele mesmo roteiro da pesquisa que a gente estava desenvolvendo, a gente tem que elaborar objetivo, elaborar metodologia, só que tudo isso de uma forma bem mais simples. E aí vocês me perguntam, Lucas, por que você não falou isso para a gente lá no início da disciplina, para a gente já começar nesse projeto? Porque, por conta da pandemia, esse projeto era para ter sido lançado no início do ano, mas o Senai atrasou muita coisa, por conta que houve uma demanda intensa de serviço para confecção de máscara, atendimento de hospital, essas coisas, e acabou que o setor responsável não entregou a tempo essa plataforma. Então, essa plataforma foi criada e desenvolvida agora, no meio de julho. Vocês estavam de férias e iniciou o período de inscrição agora em julho, que era para ter iniciado lá em maio. Se tivesse iniciado em maio, a gente já começava a disciplina de projetos com ela. Por quê? Porque hoje o Senai ele dá a possibilidade do aluno, ao invés de elaborar todo um TCC do zero, ele vai fazer apenas um projeto integrador, certo? E esse projeto integrador, ele é feito não por uma pessoa só, ele pode ser feito por grupos de até 5 pessoas. Eu acho que na nossa turma temos 12, tem 12 online aqui, mas eu acredito que a Ana Clara ela não está, então deve ter uns 13 a 14 alunos, certo? Lucas, então aí a gente... Oi. A Ana Clara mandou uma mensagem no grupo dizendo que não ia dar para assistir aulas não, que ela ia ter que ir na rua.
Certo, certo. Então, a gente vai dividir em grupos de até 4 pessoas para que todos consigam participar, certo? Se vocês quiserem. Porque, assim, a gente tem 2 opções. Aqueles que me entregaram a tempo todos os projetos, tudo que eu tinha pedido no prazo, o referencial, as perguntas, o formulário, e querem continuar com aquele projeto e desenvolver e apresentar o resultado daquele projeto, a gente faz, porque a gente vai ter até o dia 24 para fazer todo o TCC e apresentar. Se você disse, não, professor, eu quero fazer o projeto integrador, porque é bem mais simples, porque você é só preencher um formulário, claro, você tem que desenvolver a ideia com o grupo, terão algumas coisas que não tinha naquele projeto de pesquisa que eu vou passar para vocês, 24 desse mês, isso, Tereza. A gente vai ter de hoje até o dia 24. Então, assim, se a gente... Se for o TCC, vai ter que apresentar já dia 24? Como? Se for o TCC, vai ter que apresentar no dia 24? Se for o TCC ou o projeto integrador, a apresentação vai ser no dia 24. Porque, assim, o projeto integrador, a gente vai preencher no site, só que, ao mesmo tempo, a gente também vai fazer uma espécie de TCC com aquelas informações que a gente preencheu, que é muito mais simples. Quando eu for apresentar para vocês, vocês vão ver como é muito mais simples fazer o projeto integrador do que fazer aquele projeto que a gente estava fazendo antes, certo? Camila, era para ter falado antes, só que assim, eu não iria contar com vocês nas férias, eu iria deixar vocês de férias e falar isso no retorno. E assim, eu tive a mesma dúvida de vocês, eu acho que vocês já estão querendo se desesperar e sofrer por antecipação. A primeira coisa... assim, o projeto parece ser muito fácil, esse projeto integrador. Ele é muito fácil. Eu conversei com uma professora que ela já aplicou esse projeto na turma, e eu falei para ela, fiz, olha, eu tenho um projeto em andamento com minha turma, se eu parar esse projeto e começar o projeto integrador, será que eles vão concluir a tempo? E ela diz, Lucas, isso aí, se você quiser fazer em uma semana, você tem condições. Então, assim, é uma coisa que a gente não vai demandar muito trabalho. O que vai demandar de vocês é que vocês sentem, tenham a ideia e desenvolvam com o grupo, porque esse trabalho não é um trabalho feito de forma individual. Então, vocês vão se reunir com o grupo, aí um escreve o projeto, outro dá uma ideia, outro dá uma sugestão, outro diz como fazer tal coisa, certo? E como é que vai funcionar esse projeto? Eu vou estabelecer um cronograma, certo? Para a gente trabalhar. E esse cronograma, ele deve ser seguido, pessoal. A gente não vai ter como estar deixando vocês soltos e vocês entregando no dia que vocês quiserem. Por quê? Porque no TCC que eu estava fazendo com vocês no mês passado, antes das férias, eu percebi que eu pedia para vocês entregarem no prazo e vocês nem retornavam. Alguns de vocês nem retornavam. Tinha grupos que estavam entregando no prazo, mas tinha grupos também que ou faziam de qualquer jeito ou nem entregavam. Então, assim, a gente precisa levar a sério esse TCC, porque é o nosso projeto de conclusão do curso, é importante, e nessa possibilidade da Saga Senai, é uma competição a nível nacional. Então, a princípio, é só uma ideia, mas se essa ideia ela tiver viabilidade, ou seja, se ela for capaz de ser produzida, vocês podem competir a nível nacional, certo? Então, isso tudo não é somente um projeto de conclusão do curso, é um programa do Senai que ajuda a desenvolver soluções e que vocês também vão competir, quem sabe, aí a nível Brasil, certo? A parte do projeto é muito boa. O problema, o que dói mesmo é o TCC, tipo, tchau, foi por nada. Assim, deu para pegar bem como é o TCC, deu para pegar. Mas, assim, Igor, eu entendo, se vocês... perceberem, tudo que vocês aprenderam sobre TCC não é aquela coisa, como você disse, que serviu para nada. Não foi em vão. Não foi em vão, não, porque vocês vão saber o que fazer quando vocês chegarem na faculdade, o que é um referencial teórico. Vocês vão precisar de saber delimitar objetivos, delimitar metodologias, para esse TCC que vocês vão fazer também, para o projeto integrador. Então, vocês já têm essas informações. Vocês só vão agora transferir isso para o projeto integrador, que, como vocês verão, é muito fácil, até porque existem inúmeros projetos que já foram postados, que podem servir de ideias para vocês, certo? E eu vou mostrar isso para vocês um por um, certo? Um por um. Esse é o nosso primeiro
primeiro ponto da aula, certo? A gente vai fazer esse projeto integrador, espero que vocês desenvolvam esse projeto. Eu vou dar o cronograma para vocês, vou explicar passo a passo do nosso cronograma de aulas e também do que nós iremos fazer, certo? Que esse cronograma começa hoje e termina dia 24, sendo dia 24 o dia da apresentação. Lívia, esse texto é o mesmo formato que vocês estavam fazendo no TCC, é o mesmo, certo? Só que as informações vão ser muito mais simples, certo? Não vai ser nada aterrorizador, não, ou nada para se desesperar. Vocês vão ver. Eu vou trazer, eu acho que amanhã eu trago, quando eu for falar um pouco sobre o próprio projeto, eu vou trazer um modelo para vocês perceberem como é fácil de preencher esse TCC novo do projeto integrador, certo? Esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto é uma demanda do Senai e também é uma avaliação que o Senai vai aplicar no mês de setembro, chamada SAEP. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre essa avaliação. O SAEP, ele é uma avaliação de desempenho do Senai. Conhece, Camilo, o SAEP? Camilo, ou não conhece, ou conhece já odeia. Pronto, Camila disse que já conhece o SAEP. Então, o SAEP é aquela prova de avaliação, aquela avaliação de desempenho que o Senai aplica para os estudantes, para ver o nível de aprendizagem, para verificar se os alunos estão qualificados para o mercado de trabalho, se eles estão absorvendo os conteúdos que foram explicados em sala, as práticas profissionais que foram administradas em sala. Então, é uma prova de nivelamento, é uma prova de proficiência que vai atestar o nível do curso, certo? Então, o SAEP é uma prova de 40 questões, para quem ainda não conhece, ministrada presencialmente. Caiu um pouquinho aqui, nós vamos fazer uma prova SAEP, Isso. Essa prova vai ser em setembro, a gente não tem o dia, mas possivelmente aí no meio do mês de setembro, após o feriado aí, a gente vai fazer essa prova. Só que, como é que a gente vai fazer essa prova? Dentro do nosso cronograma da disciplina, tanto de prática profissional, como também da disciplina que a gente está agora de desenvolvimento de projeto, dentro do cronograma, a gente vai separar 2 dias por semana, 2 a 3 dias, para a gente fazer revisões de conteúdo, fazer questões e também fazer simulados. Então, vocês não vão chegar nessa prova sem saber o que é que vão fazer. A gente vai fazer questões que são questões cobradas dentro da prova, a gente vai revisar os conteúdos de acordo com as questões, e no fim da semana a gente vai fazer simulados. E aí, a gente vai fazer simulado uma sexta-feira sim e uma sexta-feira não. E o que é que a gente faz na sexta-feira que não tiver simulado? A gente vai aplicar uma atividade para vocês. Seja um filme, seja para vocês descansarem, alguma coisa para vocês também relaxarem, porque a gente sabe que tá intenso para vocês também no SESI, certo? Então, a gente pensou em vocês quando a gente fez esse cronograma, não é só aplicar conteúdo, projeto, encher vocês de atividades, a gente também espera que vocês descansem e a gente vai dar esse descanso para vocês, certo? Então, o nosso cronograma semanal, ele vai seguir uma sequência padrão até o final do nosso curso, ou pelo menos até a prova SAEP. E que padrão é esse? Segunda e terça, a gente vai fazer atividades relacionadas ao projeto integrador, ou ao TCC, quem quiser continuar com o TCC faz em relação ao TCC, quem quiser o projeto integrador vai fazer atividade na segunda e terça. Como é que vai funcionar essas atividades? Eu vou soltar a atividade como eu estava fazendo antes e vocês me entregam? Não. Eu vou abrir o Google Meet, a gente vai ter uma aula de, no máximo, 20 minutos, eu vou explicar alguma coisa para vocês, ou explicar o que é objetivo, o que é metodologia, eu vou explicar o que vocês vão fazer naquele dia. Terminou a aula, o tempo que vocês vão ter restantes é para colocar em prática aquilo que foi explicado. Então, segunda e terça vai ter explicação sobre o que vocês vão fazer, para vocês não ficarem perdidos. O que é o objetivo? Como é que eu vou construir meu objetivo? Como é que eu vou fazer minha metodologia? E como é que eu vou preencher esse formulário no site? Então, eu vou estar todos os dias com o Google Meet aberto, a partir de 1 hora, para a gente fazer a atividade, certo?
Vou chegar já lá, viu, Lívia, sobre a apresentação. Me lembra daqui a pouco. Atividade de quê? Como é? Nós vamos fazer atividade? Não, estou falando que a gente vai fazer o projeto segunda e terça, certo? Nós vamos fazer todo. Aí todo... É que tá cortando demais, mano. Acho que é a internet de vocês que está cortando, mas qualquer coisa vai ficar gravado aqui. Lucas, E eu posto... Sim. tipo, no caso desse projeto, a gente vai fazer objetivo, metodologia, vai ser tipo, por exemplo, quando você vai fazer a conclusão de uma redação, você diz como, que, quem, a gente vai ter que responder isso, Isso, correto. mas não vai ter que pesquisar um monte de artigo de novo e ler. Não. Aquilo é próprio de um TCC mesmo, de um projeto, como vocês estavam fazendo. Esse projeto do Senai, esse projeto da Saga, ele é muito mais simples. Não tem aquele negócio de você ter que ler vários artigos, de você fazer referencial teórico. Não tem isso. Então, é bem mais simples de se fazer. Por quê? Porque os objetivos, vocês podem pegar dos projetos que vocês já estavam fazendo e adaptar esses objetivos para o projeto integrador. Nada impede, certo? Nada impede. E vocês vão ter mais pessoas no grupo para ajudar a fazer esse projeto, porque pode ser grupo de até 4 pessoas, tá bom? Então, assim, então, segunda e terça, projeto. Eu vou dar aula, vocês vão usar o tempo restante para dar continuidade ao projeto. É bem capaz, e pelo que a gente pode ver, e a gente vai ver isso, é bem capaz de vocês terminarem esse projeto bem antes do dia 24 e ter aí tempo livre para vocês estudarem ou descansarem, relaxarem. Porque vocês vão perceber como isso é simples de ser feito, tá certo? Então eu vou tentar ser o mais objetivo possível e deixar com vocês o projeto e tentar também enxugar isso, certo? Pode falar, Camila. Depois do projeto, acabou o Senai? Não. Como é que está acontecendo? Geralmente, a disciplina de projeto é a última do curso, certo? Só que, como a gente estava num modelo diferente, que a gente estava EAD, a disciplina que a gente ia ver depois de coordenação de equipes era a disciplina de prática profissional simulada. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer prática profissional com os alunos se a gente não tem o laboratório de informática? Alguns têm acesso ao computador, outros não. Então, seria injusto eu aplicar as atividades que eu estava pensando dentro da modalidade EAD, certo? Então, eu tive que fazer uma transferência de disciplina. Eu puxei a disciplina de projetos, que é o que a gente está agora, e, por fim, vai ficar a prática profissional. E como eu estava falando no início, a prática profissional não é uma disciplina pesada, é uma disciplina que vai exigir de vocês apenas algumas situações de aprendizagem, ou para ser desenvolvida, ou para ser respondida. Então, vocês vão ter aí muito tempo para fazê-la, porque eu acho que o que vai exigir mais de vocês é essa disciplina de projetos, tá certo? A outra disciplina não, a disciplina mais light, mais leve, certo? Então, voltando lá para o nosso cronograma, certo? O nosso cronograma, segunda e terça, projeto, quarta e quinta, revisão, dependendo de como a gente está no projeto. Se a gente tiver no projeto já adiantado, a gente utiliza quarta e quinta. Se a gente tiver precisando de tempo para fazer o projeto, utiliza apenas a quinta para revisão e quarta para o projeto, certo? Então, quarta e quinta, projeto, ou quarta e quinta, revisão do SAEP, a gente vai revisar algumas questões e alguns conteúdos que são próprios dessa prova, e na sexta-feira a gente faz um simulado, certo? Um simulado também não se desespera, é um simulado que é tranquilo, é um simulado que vai utilizar os modelos de questões SAEP, para vocês irem se acostumando, quem não conhece, e se acostumando com como é cobrado essas questões. É tipo do curso normal das provas, tipo contabilidade, esse negócio. Isso. Só que eles não vão cobrar, assim, tipo contabilidade, eles não vão cobrar tudo que foi visto. Existem pontos da contabilidade que eles vão cobrar, e existem pontos que eles não cobram. Então, por isso que a gente vai fazer essa revisão, porque a revisão ela não vai cobrir todo o conteúdo que a gente viu no curso, até porque não ia dar tempo. Então, a gente vai focar naquilo que o SAEP cobra, como ele cobra nas questões, e como vocês devem responder às provas do SAEP. Certo? Aí, essas notas do SAEP vão influenciar na nossa nota final dessa cadeira? Sim, a nota do SAEP vai influenciar na nota da disciplina. Qual o nome da disciplina que nós estamos? A gente está em disciplina de projetos.
Mas Beleza. quando vocês estiverem fazendo o SAEP, a gente já vai estar em outra disciplina. Então, assim, a nota do SAEP, ela vai contribuir, sim, para a nota da disciplina, certo? Não vai ser, fui mal no SAEP, vou reprovar na disciplina? Não sei, depende de como você foi no restante da disciplina. Mas quem se deu bem no SAEP vai ter pontuação adicional na disciplina Então, a de reta prática. final vai fazer o projeto integrado e o SAEP e acaba. Isso. E, assim, o SAEP ele vai ser em setembro. Eu não sei se a última disciplina vai ser em setembro. A disciplina de prática profissional, acho que ela vai até o finalzinho de setembro, porque o SAEP acontece antes. Pelo certo? amor de Deus, Luca, não tem mais fim, não, esse curso, não. Era para acabar em maio. Tem, como? Em maio? Quem foi que disse que era para acabar em maio? O curso é do. Das coisas, assim, normais, né? Mas aí... É porque teve férias também de vocês. Eu Teve sabia que eu estava férias. fazendo administração na Unopar, não. Não, na UFCG, né? Porque por causa das greves, porque não tem condição, não. Nem greve vocês tiveram, rapaz, porque vocês nem pararam de estudar. Pronto, pessoal. Então, sim, Lucas. Letícia. Oi. Esse negócio da apresentação do projeto, que negócio é esse? Pronto, vamos lá responder essa questão. A apresentação do projeto vai acontecer como? Vai ser online, a gente não tem como fazer ela presencial ainda, porque a gente não tem como receber presencialmente os alunos, a gente não está estruturado para isso ainda, mas possivelmente o próprio site vai ser presencial, a gente não tem certeza, é apenas uma suposição. Ele deve ser presencial, mas a gente não tem como garantir para vocês quando vai ser, por isso que a gente não tem uma data definida dessa prova. Dito isso, a gente vai falar sobre a apresentação do TCC. Vai ser online, porque vai ser esse mês ainda, então o Senai já decidiu que pelo menos o mês de agosto ele vai continuar EAD, então a gente vai ter essa apresentação online. Como? Digamos, vou dar um exemplo aqui, digamos que Igor, David e Gabriel, eles vão apresentar um projeto integrador na parte de eletroeletrônica e administração, um projeto que envolve essas duas áreas. Tanto a área, digamos, de logística, que está dentro da parte de administração, como a parte de tecnologia ligada à eletrônica, certo? Então, quem vai avaliar esse projeto? Eu, que vou ser o instrutor, o orientador de vocês, vou compor a banca como orientador, não como avaliador, e aí eu posso chamar um professor de administração externo, de outro Senai, para avaliar o quesito de administração, o quesito de logística, e eu posso chamar um professor de eletroeletrônica para ele avaliar se o projeto está condizendo com a demanda, certo? Digamos que Igor pegou lá uma demanda, Igor, David e Gabriel pegaram uma demanda do coronavírus e eles vão apresentar esse trabalho para dar uma solução para essa demanda. E aí o professor vai dizer, esse projeto é viável? Não é que ele vai criticar, entendeu? Entenda, banca de TCC não é para criticar, é para contribuir. Eles vão contribuir com o projeto. Vai dizer, olha, esse projeto tem condições de ser produzido, ou nesse momento esse projeto não tem condições de ser produzido, mas é uma boa ideia que precisa ser amadurecida, que precisa de algum incremento. Olha, tem essa técnica aqui que pode ser utilizada nesse projeto para que ele seja produzido. Como vocês colocaram, a gente pode não fazer, mas a gente pode fazer de outro jeito. Então, assim, a banca vai servir para isso. Certo? Lívia disse que vai comprar a banca. Que é isso, jovem? Lucas, então, sim. No caso, a gente vai resolver vários tipos de projetos, problemáticas, só que vai escolher só um para apresentar? Não, vocês escolhem um para resolver e apresentar, só um. Ah, vocês vão escolher só, vão ter 80 projetos para vocês escolher, 80 áreas, não é nem 80 projetos. A prova do SAEP só tem presencial, a gente vai ter que ficar esperando? Só tem presencial. Se não acontecer em setembro, ela vai acontecer em outubro ou novembro. E se não acontecer esse ano, eu não faço mais nunca. Se não acontecer esse ano, eu não sei como é que vai acontecer, mas ela notinha de prova. Eu acredito que o SAEP ele aconteça esse ano. Como? A gente vai utilizar o laboratório de informática do SESI, do Senai, só que com um número reduzido. A gente vai utilizar, acho que no máximo, 5 pessoas por dia de prova. Divide a turma em 3 grupos, e aí eles vão, cada um num dia diferente, fazer essa prova. Não é a mesma prova, são provas com questões diferentes, e vocês vão ver como é essa prova. Então, mesmo que vocês façam no mesmo dia, cada um vai ter uma prova diferente para fazer, certo?
O que mais vocês têm de dúvida? Podem perguntar, fiquem à vontade, a gente está aqui para conversar. Nada de dúvida, Emily? Aí manda lá o site para nós ver como é esse do projeto. Pronto, eu vou abrir aqui, vou compartilhar a tela com vocês, já para vocês começarem a cadastrar-se nesse projeto da Saga Senai, certo? É o primeiro passo que a gente vai fazer hoje, é o cadastro. Como alguns não conhecem, alguns precisam saber o que é, então a gente vai começar com isso. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês aí. A primeira coisa que vocês vão fazer, está aparecendo para vocês na tela? Tá aparecendo. Tá. Pronto. A primeira coisa que vocês vão fazer é acessar esse site aqui, plataforma.gpinovação.senai.br. Se vocês quiserem anotar esse site, ou copiar, ou tirar print. Manda o link lá. Manda lá. Pronto, eu mando para vocês, então. Acesse esse site e vocês vão fazer o cadastro de vocês nesse site, certo? O cadastro é feito aqui embaixo. Ou acessa pelo Google, vocês podem acessar pelo Gmail de vocês, qualquer Gmail, se de preferência o Gmail que vocês saibam a senha, porque vocês vão precisar ativar esse cadastro. Então, acessa pelo Google, acessa pelo LinkedIn, não sei se vocês têm conta no LinkedIn, mas acessa pelo Google para fazer o cadastro de vocês. É a primeira parte do que vocês vão fazer hoje, porque para acessar a demanda, acessar o que vocês vão solucionar, vocês precisam estar cadastrados. Deixa eu colocar aqui meu e-mail. Se vocês lembrarem do e-mail do Senai e quiserem já entrar com o e-mail do Senai, melhor ainda. Eu já fiz o meu cadastro antes, mas eu acredito que a primeira página para vocês vai ser a página de cadastro, certo? Vocês preenchem os dados de vocês e o segundo passo que vocês vão fazer é vir aqui em demandas da indústria. Vocês vão vir aqui demandas da indústria, que aqui vão estar todas as demandas, os problemas que vocês podem resolver, ou que vocês podem dar alguma ideia para a resolução. Se vocês perceberem, ó, aqui ó, tem 83 demandas, ou seja, 83 empresas. Às vezes o Senai, está aqui, ó, empresa Senai, mas não é o Senai, às vezes é uma empresa que contratou o Senai para resolver esse problema, certo? Às vezes o Senai de Minas Gerais, de Tocantins, de Goiás. Então, eu vou pegar aqui um aleatório para vocês verem como funciona, como é que vocês podem fazer. Ó, controle de bens patrimoniais é uma das demandas, certo? Que demanda é essa? E aqui ele vai dar todo o detalhamento de o que é essa demanda e o que é que essa demanda quer resolver. Então, descrição da demanda. O sistema da FIEM, que é do Minas Gerais, possui 67 mil itens na sua carga patrimonial, distribuídos entre SESI, Senai, IEL e FIEMG. Anualmente é realizado o inventário desses bens que demandam uma grande quantidade de pessoas e muito tempo. Então, vê que ele já descreveu aqui uma situação e um problema. O Senai, o SESI e o IEL têm uma quantidade de bens, de ativos muito grandes, 67 mil itens, que eles precisam ser listados, catalogados, controlados, saber se eles ainda existem, se foram destruídos, se não foram, se precisa de renovação. Então, isso é um trabalho exaustivo que demanda pessoas e tempo. E pessoas e tempo é custo, é dinheiro, e às vezes é um custo que pode ser reduzido. Então, o que é que essa demanda ela espera? Espera reduzir o tempo e o número de pessoas para realizar o inventário, identificar a movimentação de bens patrimoniais entre setores, você precisa ter esse controle aí, não sei se em tempo real, ou de forma instantânea, não sei. Ele quer que isso seja o resultado. Associar o bem ao empregado que o utiliza, ou seja, o computador, eu entrei no Senai hoje e foi me dado um computador para eu utilizar para fazer as aulas. Então, esse bem é do Senai, só que está ligado a mim. Então, a responsabilidade é minha. Então, o Senai precisa ter esse controle de bens. E parece que ele não tem aqui nessa demanda. Gerar a rastreabilidade do bem patrimonial, permitir a localização imediata de um bem e acusar de forma inequívoca a remoção de identificação patrimonial de um bem. Ou seja, quer ter um controle rígido daquele bem. E aí, vocês já começaram a ver o problema, o resultado do problema. Certo? E como é que eu vou chegar nesse resultado? E é aí que vocês vão elaborar uma ideia, uma solução para executar esse problema e dar essa solução.
só em olhar para essa questão, o que é que a gente pode pensar? A gente, sei lá, vamos fazer uma ficha eletrônica de rastreio, que aí, com código de barras ou com QR Code, o funcionário vai lá e, ao escanear aquele bem, já aparece no sistema, numa central de dados, e ele já está catalogado, já diz que horas foi aquele rastreio, onde é que ele está, porque dentro dessa ficha deve ter um GPS, esse GPS já dá a localização exata do bem. Se esse bem sair do Senai e for para outro lugar, esse GPS ele marca o trajeto. Então, perceba que uma ideia já inclui inúmeras ferramentas que podem ser utilizadas e que resolve esse problema, porque uma pessoa só pode ir lá escanear vários itens do ativo e o sistema já vai só catalogando esses itens. Aí eu pergunto para vocês precisam construir esse sistema ou vocês precisam construir essa ficha? Não, o que vocês precisam é ter só a ideia. A ideia precisa ser dita e desenvolvida. Como é que essa ficha vai ser impressa? Que material? Quanto vai custar essa ficha? Isso aí podem ser ideias que vocês podem ter, não precisa ser o valor exato, entendeu? Eu estou colocando só a título de exemplo aqui. Então, tá vendo que dentro da plataforma ele vai dar todo o detalhamento do problema e também ele vai dar a restrição. Ó, qual é a restrição? Ou seja, o que é que você não pode fazer nesse desafio? Ele diz que o identificador não pode danificar o bem e esse identificador não pode ser, um identificador único e intransferível, ou seja, não pode se soltar ou ser misturado entre outros bens ou reutilizado em caso de perda ou de baixa do bem patrimonial. Ele vai dar algumas proibições. Você não pode criar um bem que estrague ou não pode criar uma ferramenta que estrague o ativo da empresa. Então, você precisa olhar para todas essas restrições para que você elabore uma solução exatamente como a demanda está pedindo, certo? Fez tudo isso, pensou, escolheu a demanda, pensou na solução, você vai começar a escrever mesmo. Ah, eu quero fazer o que o Lucas disse, eu quero fazer essa ficha de rastreio. Como é que vai ser essa ficha? E aí o grupo vai pensar como é que vai construir essa ficha, qual o material que é mais barato, às vezes o material que é mais fácil de não danificar o item. Então, vocês vão pesquisar isso, é o trabalho que vocês vão ter. Desenvolver essa ideia. Eu acho que é a parte mais demorada, entre aspas, né? É você desenvolver essa ideia. Porque você não vai desenvolver só, você vai desenvolver com a equipe, certo? Então, fez tudo isso, a gente só vai organizar essa ideia. Vai colocar os objetivos, vai colocar a metodologia. O que é a metodologia? É a historinha que vocês vão contar, desde a criação da ideia até a conclusão da ideia, certo? Ah, nós pensamos em fazer essa ficha de rastreio por isso, isso e isso, por esse motivo e por esse outro motivo, e vocês vão detalhando a história, o percurso da ideia até chegar na conclusão. Isso é a metodologia, certo? Só que existem outras coisas que vocês vão precisar fazer, só que de início, o que é que eu quero que vocês façam? De início, eu quero que vocês entrem nessa plataforma, cadastrem-se, mesmo que você não vai ser aquele que vai depositar o projeto, mas você precisa ter o cadastro nessa plataforma, certo? Todos os alunos precisam ter o cadastro nessa plataforma. E aí, um de vocês cadastra o projeto, um do grupo cadastra o projeto. Só que para cadastrar o projeto, quando você vai cadastrar, você tem que vincular isso a todos os outros do grupo e também a mim, que sou o orientador. Então, por isso que todos precisam ter o cadastro, certo? Então, o primeiro passo que eu quero que vocês façam hoje é entrar na plataforma, fazer o cadastro, depois de realizar o cadastro, ir lá nas demandas da indústria, que vai aparecer para vocês, certo? Vai nas demandas da indústria. Depois que vocês virem aqui, vocês vão pesquisar qual a demanda o grupo vai solucionar. E aí vocês podem ficar à vontade para escolher qualquer demanda. Não precisa ser uma demanda só de administração. Vocês podem linkar a administração com outro curso, certo? Vocês podem fazer esse link aí. Podem utilizar ideias de outro curso, tá certo? Aí vocês vão olhar a demanda e dentro da demanda, vocês lá embaixo vão ver os projetos que já existem para resolver esse problema. Esses projetos podem servir de base para vocês melhorarem as ideias de vocês. Quando vocês abrem as ideias da demanda, que são projetos que outras pessoas, outros alunos já postaram, vocês vão ver como é que eles detalham as soluções deles, quais são as ferramentas que eles vão utilizar,
para que eles vão utilizar, objetivando o quê. Então, tudo isso já tem lá um monte de projeto e vocês podem utilizar como base e como ideias para o de vocês também, certo? Vocês não vão copiar e colar um projeto que já existe, porque isso aí pode dar problema. Vocês têm que criar uma ferramenta, e uma ferramenta que, de preferência, seja inovadora. Como eu disse a vocês, plágio, né, Lívia? Não pode plágio. Aí vocês vão criar uma ferramenta que seja uma ferramenta interessante, certo? Porque vocês, dependendo da ferramenta, podem concorrer a nível estadual e a nível nacional também, certo? Então, o desafio da aula de hoje é esse. Entra na plataforma, faz o cadastro, divida os grupos também, né? Entre vocês aí, vocês dividam os grupos para vocês trabalharem, e aí vocês vão escolher a demanda que vocês vão fazer e qual é a ideia, certo? Vocês não precisam fazer toda a ideia hoje, mas se vocês quiserem, já pode fazer. Mas hoje eu quero só que vocês escolham a demanda e comecem a esboçar a ideia de vocês. Amanhã, eu vou apresentar para vocês algumas partes do projeto que são para escrever, e uma ferramenta chamada Canvas, que é uma ferramenta que vai ser muito útil quando vocês começarem a planejar os custos, os canais de divulgação desse projeto de vocês, como vocês vão colocar esse projeto em prática. Essa ferramenta Canvas vai ser muito importante para vocês. Camila disse que ao todo tem 15 alunos, né? O Trello também é muito importante, Igor, muito boa. Se você conhece o Trello também, a gente pode falar sobre ele amanhã, certo? É uma ferramenta muito boa, já utilizei ele, não no Senai, mas em outra fase da vida eu utilizei o Trello. Foi na faculdade ainda. Pode ficar 3 equipes de 5. Agora, eu não sei se os 15 alunos eles estão ativos, porque tem alunos que não estão mais vinculados à instituição, certo? Mas, se tiverem os 15, com certeza pode. As 3 equipes de 5. Se não, equipes de até 5 pessoas, porque dentro do projeto você não pode colocar mais de 5, certo? Lá na plataforma. Isa, Emily e Ana Clara. Beleza, então pronto. Então fica 3 grupos de 5, certo, pessoal? 3 grupos de 5 pessoas, combinado? Então essa vai ser a atividade para vocês hoje, tá bom? Amanhã eu falo um pouco mais sobre o projeto. Na quarta-feira a gente fala um pouco sobre SAEP. Uma coisa de cada vez e vocês vão contar e continuar tendo minha ajuda, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, fala no WhatsApp, manda e-mail, fala no grupo mesmo. E Lucas, aí esse projeto a gente vai tanto fazer a demanda, enviar aí na demanda, quanto apresentar para a turma? Isso. Depois que a gente tiver feito todo o escopo do projeto, a gente vai adaptar ele para um TCC bem simples. Como eu disse a vocês, não vai ter aquela questão mais de ler outros artigos, de fazer um referencial teórico. É uma coisa bem mais simples, que vai pegar dados que vocês já fizeram dentro do site, certo? E a gente vai transformar isso no TCC e vocês vão apresentar para a gente no final do mês, certo? Alguma dúvida mais de alguém? Pode ficar à vontade. Zero dúvidas? Pronto, pessoal. Então, quem quem tiver alguma dúvida ainda sobre o cadastro e quiser ajuda, pode contar comigo. Eu estou aqui à disposição de vocês, certo? A gente vai seguir esse cronograma, começar vocês, segunda e terça projeto, quarta e quinta SAEP, sexta simulado, e dependendo da semana, pode até ser uma atividadezinha extra que a gente pode fazer de filme, alguma coisa desse tipo. Viu? Então, tchau vocês, bom cadastro, boa pesquisa aí de demanda, e até amanhã, 1h a gente vai estar aqui no Google Meet, beleza? Qualquer coisa vocês falam no WhatsApp. Ei, Lucas, amanhã é o do projeto, né? Aí depois o resto da semana é só SAEP. Isso. Viu? Beleza, Igor. Valeu.